Será que seu filho é apenas mal comportado ou uma criança desencorajada? E aí, você sabe me dizer? Vem descobrir então. Olá, como vocês estão? Chegamos num assunto bem interessante, que é o mau comportamento. Nós muitas vezes acabamos criando alguns conceitos errados sobre o mau comportamento, e é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, para você entender melhor o que é esse mau comportamento, o que você precisa saber sobre o mau comportamento, tá? E se o seu filho realmente tem sido tão mal comportado assim, ou apenas ele está precisando de mais encorajamento da sua parte, tá? Isso faz toda a diferença. Então eu vou começar falando aqui para vocês que o objetivo de todo comportamento da criança é um senso de importância, um senso de aceitação que elas buscam de nós. Porém, então o que acontece? As crianças, elas acabam fazendo com que esse comportamento delas seja baseado em algumas crenças erradas para conseguir justamente esse senso de importância e de aceitação dentro do ambiente social. Então, isso acaba levando elas a serem mal comportadas, tá? Porque elas não entendem ainda realmente como conseguir isso. E elas acabam, então, criando essas crenças de uma maneira errônea, né? Para conseguir, então, isso, tá bom? E é aqui que começa. Uma criança que está se comportando mal, normalmente ela está tentando dizer alguma coisa para você, tá? Por exemplo, eu não sinto que sou aceita, eu não sinto que eu seja importante, que é o que elas estão buscando, como eu comecei dizendo, e eu não sei como conseguir isso. Então eu acabo me comportando de uma maneira, acreditando que assim, tá? Eu vou conseguir então essa importância que eu tanto busco da parte dos meus pais ou de qualquer outra pessoa, tá bom? Então aqui que começa a raiz do mau comportamento, está aqui, na criança não se sentir aceita de certa maneira, de certa forma ela não está se sentindo totalmente aceita ou importante perto de você ou no meio ali onde ela vive, e ela vai tentar chamar a atenção de outra forma, para ver se ela consegue isso, para ela se sentir importante. Vocês entendem? Então aqui começa o mau comportamento, tá bom? E é muito difícil para nós, como adultos, ignorar esse comportamento, né? Quando uma criança ela se comporta de uma maneira irritante, nossa, muito difícil simplesmente ignorar isso e tentar ver dessa forma, né? De que ela só está precisando ser aceita por você. É realmente um desafio, tá? Mas a gente precisa se lembrar que a verdadeira mensagem por trás desse mau comportamento é: eu só quero ser aceita, tá bom? Quando a gente começar a entender então isso, a compreender, esse é o primeiro passo, na verdade, para você conseguir compreender esse mau comportamento, tá? E te ajudar a se tornar então um adulto ali mais eficaz na hora que você for precisar lidar então com esse mau comportamento. É muito importante então para nós, como adultos, desenvolvermos uma habilidade de decifrar códigos. Como assim? Quando uma criança ela se comporta mal, a gente vai então lembrar, né? A gente vai pensar que nesse mau comportamento como um código decifrado ali que ela está tentando te dizer. Então você vai perguntar para você mesma o que ela realmente, o que meu filho está realmente tentando me dizer, tá? Com esse comportamento. Então aqui você já começa a mudar. Em vez de você simplesmente
agir naquele momento, né? Reagir, na verdade, à atitude que ele teve, você vai parar e vai pensar o que ele está realmente tentando me dizer. Nós precisamos, então, nos lembrar que a criança, ela não tem consciência dessa mensagem cifrada dela, tá? Mas quando você para analisar essa mensagem, né, por trás daquele comportamento, com certeza ela vai se sentir profundamente compreendida por você, tá? Mesmo que conscientemente ela não saiba dessa mensagem cifrada, mas você está agindo de uma maneira que você está mostrando que compreende o porquê dela estar agindo daquela forma. Vocês estão conseguindo entender, certo? Então, quando você para ali para lidar com essa crença escondida da criança, com certeza ela vai se sentir compreendida, vai começar a vir aquele senso de aceitação, aquele senso de importância que ela tanto está buscando, tá? Então, em vez de nós simplesmente reagirmos àquele comportamento, você vai parar e analisar o que tudo aquilo está querendo dizer e vai tentar decifrar esse código. Então, é uma habilidade que a gente aprende a desenvolver com o tempo, né? Cada um conhece o seu filho, claro, melhor que ninguém. Então, com o tempo, você já sabe o que algumas coisas querem dizer, né? Pô, eu acho que ele tá querendo atenção, e eu realmente não parei hoje para ficar com ele. Enfim, várias mensagens podem existir por trás do mau comportamento, tá bom? Então, a gente vai vendo aqui que o primeiro passo, então, lembre-se que a criança faz aquilo, mas por trás daquilo ela está querendo te dizer: eu só quero ser aceita, tá bom? Então, quando nós começamos essa mudança de atitude perante o comportamento dos nossos filhos, já começaremos a nos sentir diferentes. Você vai perceber isso, tá? Por quê? Porque você vai parar e vai se lembrar que por trás daquele comportamento inadequado está uma criança que apenas deseja ser aceita, e a gente precisa colocar muito isso na cabeça. Então, por isso que eu estou repetindo tanto. É uma criança que ela está sentindo a necessidade, tá? De ser aceita por você, e ela está confusa de como conseguir isso. Tá? Então, coloca isso aí na sua cabeça. Ela não consegue, ela ainda se sente inábil para atingir, tá? Esse objetivo de uma forma socialmente aceitável, de uma forma socialmente útil, tá? Uma outra coisa que nós precisamos observar muito é o nosso comportamento, porque muitas vezes ele também faz com que a criança acredite que ela não é aceita ou que ela não tem importância. O nosso próprio comportamento pode estar estimulando a criança a acreditar nisso, tá? Então você tem que parar também e observar se isso tem acontecido, tá bom? Quantas vezes, por exemplo, as crianças elas se comportam mal porque elas estão cansadas ou elas estão com fome, e às vezes a fome eu até digo que não, mas o cansaço, por exemplo, às vezes pode passar batido, a gente não cria ali um ambiente favorável, leva a criança para descansar, enfim. Muito disso também pode ser que não tem jeito, né? Você pode estar na rua, você precisou sair, precisou ir no médico e tudo bem. E isso já é um motivo para você, por causa das circunstâncias, né, que aconteceram, que não tem como ser evitada, você ser mais gentil com você mesmo, né? Ter mais compaixão por seu filho e também por você, em vez de você rotular tudo de mau comportamento, tá? Porque às vezes é normal, são circunstâncias que não tem como você fazer muita coisa, então é um motivo também para você parar e pensar: poxa, eu tenho que ter mais compaixão aqui com meu filho e tal. Legal? Então, muitas vezes, o mau comportamento vem disso daqui também, tá? E como a gente acabou batendo aqui na tecla, por exemplo, do cansaço, tá?
muitas vezes isso acontece num lar onde não tem rotina, por exemplo, não tem um ritmo e a criança às vezes fica meio perdido. Isso é um ponto importante, tá? Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas às vezes as crianças elas não foram incluídas nisso, numa rotina familiar. Isso é uma questão até de você respeitosamente, né, fazer isso pelo seu filho, incluir ele nas atividades da família, e isso também traz um senso de aceitação, de importância, saber que ele participa, que naquele momento é o horário de tal coisinha, agora a gente vai fazer tal coisa, agora é a hora do soninho, enfim, são coisas que realmente estimulam eles a participarem, a serem mais cooperativos, né, dentro de casa, e ajuda muito nessa questão do mau comportamento, tá ok? Porque vai ser um dia mais previsível para a criança, então ela já sabe como vai funcionar, evita muita coisa isso, tá? Desde bebezinho, as crianças gostam muito da previsibilidade, então elas se sentem mais confiantes, tá? Diante da previsibilidade. A Betina, por exemplo, aqui dentro de casa, ela dorme a noite inteira desde muito cedo, porque a gente fez questão de criar, né, essa rotina, essa previsibilidade. Quando a gente saía um pouquinho disso, a gente percebia que era mais ruim para ela do que para nós. Então é uma coisa que realmente eles gostam de saber o que vai acontecer. E isso realmente ajuda muito no seu dia a dia, vai contribuir muito para o seu dia a dia e ajudar muito a evitar esse mau comportamento, tá bom? Uma outra coisa também muito importante é que talvez nós como adultos, nós às vezes não percebemos que as exigências elas são um convite à revolta, à luta de poder, tá? Então quando você exige muito, você acaba fazendo que o seu filho tenha essa reação de disputar com você, tá? Então isso realmente é algo meio ruim e que gera um mau comportamento, tá? Enquanto que o uso, por exemplo, das perguntas que estimulam curiosidade e outros métodos que nós já falamos aqui da disciplina positiva, eles podem convidar a cooperação, como eu falei para vocês. Então, existe todo aí um esquema por trás que pode facilitar muito a sua vida, tá? Então, por exemplo, uma forma muito estimulante para você pensar em termos de responsabilidade e focar nas soluções, tá? Em vez de você apenas apontar os erros. Então, você foca ali nas soluções e nos erros como oportunidade de aprender, tá bom? Em vez de você focar no mau comportamento e em punir aquela criança por causa desse mau comportamento. Então, isso daqui pode ser muito eficaz. E nós já falamos sobre isso, inclusive, tá? No vídeo, Seu Filho Experimenta o Fracasso. Se não me engano, é esse o título, tá? Nós falamos bastante sobre essa questão de você focar nas soluções, né? De você estimular a criança com oportunidades aí para ela aprender realmente com os erros, tá bom? Falamos um pouquinho sobre tudo isso lá no vídeo, eu recomendo muito que vocês assistam, porque é um vídeo que toca num ponto bem importante, tá certo? E agora eu vou trazer vocês para um exercício aqui para nós finalizarmos o vídeo, que é o seguinte: uma ótima maneira de você se lembrar do ponto de vista da criança, tá, diante de um mau comportamento, é você relembrar da sua própria infância, tá? Então, eu te convido agora para você se lembrar de alguma situação, algum incidente que você entre você e um adulto, né, que aconteceu então na sua infância, em casa, na escola, enfim, tá? Quando você se sentiu desencorajado, então pensa numa situação onde você tenha passado por isso, tenha se sentido então desencorajado, incompreendido, até mesmo humilhado, tá? Ou até você tenha se sentido
que foi tratado injustamente, enfim, ou qualquer uma combinação desses sentimentos, tá? Então, revive essa experiência agora, fecha seus olhos aí, revira esse momento que aconteceu com você, tá? Se lembra exatamente aí do que aconteceu, de como você se sentiu nessa situação, tá? Então, eu quero que você reviva realmente essas emoções, tudo que você sentiu, os sentimentos mesmo por trás dessa situação, tá? Tá pensando aí? Pensa nessa situação aí que aconteceu com você lá atrás, alguns anos atrás, tá? Em que você se sentiu desencorajado, tá bom? Bom, agora que você já pensou, vamos agora se lembrar de outro incidente entre você e um adulto, só que dessa vez você se sentiu encorajado, então é totalmente o oposto, né? Você se sentiu compreendido, você se sentiu especial, reconhecido, apreciado, enfim, se você até se inspirou a agir melhor diante da situação, ou qualquer combinação de todos esses sentimentos. Então pensa num momento desse, exatamente o que aconteceu, revire essa experiência agora, tá? Então fecha seus olhos, se lembra de um momento desse que foi importante para você, do que exatamente aconteceu, como você se sentiu. Então revive essas emoções. E aí, na ocasião em que você se sentiu desencorajado, você deve ter se sentido justamente tudo aquilo que eu falei, né? Incompreendido, humilhado, tratado injustamente, enfim. Você, de alguma forma, você deve ter sentido culpa, tá? Uma forma de vergonha, uma forma de dor. Isso pode ter acontecido com você, eu não sei o que você pensou, mas eu acredito que isso pode ter surgido por causa dessa situação, tá? Até mesmo você pode ter se sentido sem valor, você pode ter se sentido revoltado diante daquela situação. E com certeza, né, muito provável que você não tenha se sentido inspirado a melhorar como resultado dessa experiência desencorajadora que você enfrentou, né? Embora geralmente seja esse o objetivo do adulto. Vocês percebem? Talvez você tenha até desistido de tentar aí melhorar uma habilidade, talvez tocar piano, algum esporte que você gostava muito, porque você escutou uma crítica, né, de algum adulto, uma crítica desencorajadora mesmo, que você recebeu de algum adulto e aí você simplesmente desistiu. Vocês percebem toda essa situação? E isso pode ter acontecido com você, tá? Agora, na ocasião onde você se sentiu encorajado, muito provável que você também tenha se sentido compreendido, você se sentiu apreciado, você se sentiu especial. Vocês conseguem perceber a diferença? E essa experiência possivelmente te inspirou a agir melhor diante daquela situação, tá? Te inspirou a se comportar melhor, a buscar algumas habilidades, alguns objetivos de valor, tá? E a maioria dessas experiências, tá, encorajadoras que você teve quando criança, provavelmente ela exigiu muito pouco tempo do adulto, tá? Por quê? Muito provavelmente ele só precisou te oferecer ali algumas palavras de reconhecimento, de apreciação para você. Vocês percebem? Então, foi rápido, foi efetivo, ele te encorajou, reconheceu o que você fez e você se sentiu melhor, né? E aí a gente volta numa questão que nós já comentamos aqui. É muito errado da nossa parte a gente acreditar que fazer a criança se sentir mal para depois ela agir melhor não é algo que funciona, tá? Então, para fechar, precisamos estimular mais. Precisamos inspirar mais nossos filhos com coragem, tá? Reconhecer o esforço e o aprimoramento deles, tá bom? Isso é encorajar, esse é o encorajamento que nós tanto falamos aqui na disciplina positiva e ele é muito importante realmente, tá? Porque muito provável, seu filho não é tão mal comportado assim, ele é apenas uma criança desencorajada. Então,
precisamos encorajar mais. Pessoal, espero que vocês tenham então gostado desse vídeo, tá? Curta, comenta aí o que vocês têm achado desse conteúdo, se tem sido útil para vocês, tá bom? Compartilha, manda aí num grupo de família, de amigos, pessoas que realmente vão gostar de poder colocar em prática também isso na vida da família deles. Pode fazer muita diferença para outras pessoas, então compartilhe esse conteúdo, tá bom? E não esqueça de nos seguir e nos acompanhar aqui nas nossas redes sociais, certo? Um beijão e até lá!